Estamos de volta com o Conexão Vestibular. Você tem alguma curiosidade sobre a língua portuguesa? Sabe a melhor maneira de escrever um texto? O repórter Conexão não perdeu tempo e foi a campo solucionar algumas dúvidas. Escrevemos o tempo todo, no celular, no computador, na hora de estudar e no trabalho. Mas será que escrevemos bem? Conseguimos expor as nossas ideias de maneira correta? Para tirar essas dúvidas, estamos aqui no prédio de letras da PUC Minas. Vamos conversar com a professora Juliana Assis, que irá tirar as nossas dúvidas. Vamos lá! Com licença, professora Juliana, tudo bem? Professora, como é preparada a prova da PUC Minas e o que o aluno, o estudante, o vestibulando que está prestando um vestibular deve esperar dessa prova de produção de texto? Em primeiro lugar, é muito importante que o estudante saiba que a proposta de produção escrita da PUC, tal como se dá com outros exames, né, da mesma natureza, ela não focaliza um tema. Então, na verdade, o candidato não deve pensar num tema, ele deve pensar em entender claramente a proposta, porque ela sempre se desenha em função de um objetivo, como acontece na vida. A gente sempre escreve para alguém com um determinado objetivo, né, com uma determinada função. A gente escreve na condição de um empregado de uma empresa, a gente escreve na condição de um jornalista, a gente escreve na condição de um estudante. E é exatamente esse tipo de situação que a prova de produção escrita da PUC prevê. Então, portanto, uma dica importante é que o candidato preste muita atenção à proposta de produção de texto, porque ali estarão todas as informações para que ele se saia bem nesse teste. As questões gramáticas nesse texto de produção, ele deve ser destacado? Quantos pontos que vale? Você pode falar um pouco a respeito disso? Os conhecimentos gramaticais, eles são importantes para que eu demonstre um conhecimento da norma padrão. Porque todos os textos escritos, eles serão escritos, os textos dessa prova, né? Eles serão escritos em língua padrão. Então, é muito importante que o candidato revise a sua prova, né, para que ele veja se não escapou nenhuma concordância, nenhuma vírgula inadequada, se não faltou um sinal de pontuação, porque é comum, né, quando a gente escreve, que escapem, né, determinados problemas e que podem ser corrigidos se ele faz uma revisão. Para escrever bem, é preciso praticar a escrita. Portanto, quem escreve muito tende a escrever bem. Eu não estou dizendo que a leitura não ajude, porque ela ajuda, ela nos abre inúmeras possibilidades em termos de ampliação dos conhecimentos, de ampliação de vocabulário, mas eu diria que quem lê muito tende a ler melhor e quem escreve muito tende a escrever melhor. É isso. Professora, muito obrigado pela entrevista. Te esperamos aí no próximo vestibular. Tá bom, obrigada. Vitor Rinaldi para o Conexão Vestibular. Criado em 1943, o Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas oferece atualmente diversos cursos, como filosofia, geografia, letras, história, entre outros tantos. Além de produzir conhecimento nessas áreas, o Instituto busca contribuir com a formação do aluno, fomentando debates sobre temas da nossa sociedade. O Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas, ICH, completa em 2014 71 anos de existência. Converso agora com a professora de História e diretora do ICH, Carla Ferretti. Professora, qual a importância do Instituto para a universidade? O Instituto ele reúne boa parte dos cursos da área de Ciências Humanas da PUC Minas. E não só cursos de graduação, mas também programas de pós-graduação, mestrados e doutorados. É o lugar, então, de formação de professores, né? Temos muitos cursos de licenciatura e também um lugar de pesquisa, de extensão universitária, concentradamente na área das ciências humanas. E professora, sobre os cursos que o ICH oferece bolsa, o que você pode falar um pouco mais para a gente? Quais são esses cursos? Nós temos 4 cursos, que são os cursos de licenciatura e bacharelado no turno da tarde, História, Letras, Pedagogia e Geografia, que oferecem 30 bolsas
de gratuidade dentro dos parâmetros do ProUni, são bolsas de ProUni. O objetivo desta política da universidade é garantir a formação de professores que a sociedade brasileira precisa no momento em que há uma demanda, há uma carência de professores do país. Então essa é a nossa intenção de oferecermos 30 bolsas de gratuidade de ProUni para esses cursos de licenciatura e bacharelado que funcionam no turno da tarde. Obrigado, professora. Paulo Mangerotti para o Conexão Vestibular. Nós vamos voltar agora ao Campus Coração Eucarístico com Vinícius Andrade. Vinícius, você está acompanhado aí nessa entrada do campus? Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa cobertura especial do vestibular. A PUC Minas é um celeiro de grandes profissionais. Hoje é o início, né? Os alunos buscam o início promissor para o futuro no mercado de trabalho. E um exemplo disso é o nosso amigo aqui, o Marcos Figueiredo. Ele que é ex-aluno da PUC Minas, ex-PUC TV, já é jornalista e hoje é a 4ª vez que cobra o vestibular da PUC Minas como fotógrafo. Ô Marcos, conta pra gente um pouco assim dessa experiência, você como ex-aluno e agora como profissional. São duas experiências diferentes, mas ao mesmo tempo elas são complementares, né? A gente, como aluno, a gente tem uma visão mais de aprendizado e depois que a gente chega do lado de cá já como profissional formado, a gente complementa essa visão que a gente teve de aprendizado, né? Eu, como fui estagiário da PUC TV, fui estagiário das outras instituições aqui da universidade também, a gente complementa isso que a gente aprendeu como estudante. Aí agora, quando a gente vira profissional, a gente tenta dar uma aperfeiçoada naquilo que a gente já aprendeu. É o 4º ano que você cobra aqui o vestibular como fotógrafo. Qual que é assim, o balanço que você faz, né? Desde o primeiro, agora o 4º, você sente que já amadureceu mais? Como que é isso? Cada vestibular é um evento diferente, né? Uma experiência diferente que a gente tem como profissional. Acho que o vestibular, cada vestibular é uma novidade, tanto para o aluno que está chegando aqui para fazer a prova, quanto para a gente. E é mais ou menos isso mesmo, a gente aprende a eu como fotógrafo, por exemplo, né, cada vestibular que eu faço, apesar de ser aquela multidão de pessoas, mas sempre tem uma foto diferente, uma visão nova, um ângulo diferente que a gente faz. Assim, é muito bacana, é uma experiência legal. Muito obrigado, Marcos. Vinícius Andrade para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, Vinícius. Fica então também um abraço para o Marcos, que foi meu contemporâneo na universidade, né? Foi muito bacana agora a gente estar, né, como profissional fazendo essa cobertura do vestibular. Obrigada. Pesquisa feita pelo governo federal detectou uma relação clara entre o uso frequente das bibliotecas e o bom desempenho dos estudantes. Se bem utilizadas, elas podem ser um caminho para o desenvolvimento do aluno e o crescimento da autonomia intelectual. Neste contexto, o bibliotecário é uma das figuras importantes na disseminação da prática da leitura. A reportagem a seguir mostra mais detalhes sobre uma das funções primordiais dos bibliotecários: levar a informação e a cultura a todos que se aventuram no universo prazeroso dos livros. Olhos atentos, bem atentos. Seja na leitura das histórias de Mônica e Cebolinha ou nos clássicos da literatura universal, os livros são o passatempo favorito dos alunos desta escola pública da região nordeste de Belo Horizonte. E quem acha que a brincadeira favorita do recreio é o pega-pega ou futebol, se engana. A diversão está na estante da biblioteca. E no meio disso tudo, lá está ela, a bibliotecária, sempre disposta a orientar os pequenos. A biblioteca está sempre cheia, sempre disputada. Nós trabalhamos até com um sistema de rodízio, assim, porque acabam que os alunos sempre falam assim, mas eu não consegui chegar lá. Então a gente faz esse rodízio para ter a oportunidade de todos virem nesse momento, porque eu acho que é o momento deles, da autonomia deles, que eles vão fazer as buscas, as escolhas pessoais. Eu tenho, sim, momentos de muita alegria, assim, do que eles me trazem, de um pouquinho que eu escuto ali no corredor e de todo esse feedback que a gente tem aqui na biblioteca. Segundo a diretora, a biblioteca é referência entre as 189 espalhadas pela rede municipal de ensino da capital mineira. O resultado do trabalho conjunto de pais, professores e bibliotecários é fácil de ser percebido no movimento dos alunos, ansiosos por novas histórias que encantam e estimulam a imaginação.
Eles vêm com prazer, eles não vêm por obrigação. E a gente vê isso claramente no rostinho deles, a felicidade deles, e isso que deixa a gente mais encantado e feliz. E a gente tem que dar o crédito, né, para os professores que fazem esse trabalho, né, e para os bibliotecários que endossam esse trabalho com a recepção que eles dão para os alunos. E uma coisa já deu para perceber nas imagens. Pequenos, grandes leitores é o que não falta por aqui. E eu gosto de ler por causa que eu posso... É como viajar sem ter que pagar. O Google é capaz de devolver a você 240 mil respostas. Porém, o profissional bibliotecário é capaz de responder com uma única questão. Então, qual que é o papel que eu vejo? É exatamente nesse emaranhado, nesse turbilhão de informações, conhecer a sua necessidade, estudar o seu perfil e adequar as respostas necessárias para atender essa demanda, né? E eu acho que o que é mais importante é o que o mercado diz do pós-venda. Aquela informação te atendeu? Não há dúvidas de que ainda existem desafios para os bibliotecários, mas como operários do conhecimento, aqueles que amam a profissão continuam fazendo o impossível. Eu sou feliz por estar trabalhando, gosto de estar aqui, de trabalhar na biblioteca e o atendimento aos usuários é o que nos faz ter o reconhecimento no sentido de que o trabalho foi feito adequadamente, que a informação está sendo recuperada, que os livros estão sendo consultados. Acreditar que nós fazemos parte dessa formação de leitores e que o nosso trabalho é essencial para isso, como mediadores. Quer saber como a PUC estimula os alunos a colocarem a mão na massa? Dá só uma olhada. Projetar e construir monumentos e edifícios que vão resistir ao sol, ao calor, ao vento e à chuva não é tarefa fácil, mas os alunos de Engenharia Civil da PUC Minas estão muito bem preparados. E se você quer fazer parte desta equipe, o professor Ayrton vai nos dar algumas dicas. Vamos lá? Professor, tudo bom? Tudo, o que o aluno que vai fazer Engenharia Civil tem que saber? Quais são os conhecimentos básicos? A área de engenharia civil ela é bem ampla. Você pode mexer tanto na parte da construção civil, propriamente dita, na parte de hidráulica, né? Saneamento, meio ambiente. Na parte de construção de interesse, assim mesmo, o conhecimento básico seria a parte de matemática, conceito de química, que eventualmente tem, né? Física, que são os princípios de reação, forças que são aplicadas na estrutura. Um cara que sai do ensino médio, um aluno que sai do ensino médio para poder entrar no curso, tem que ter basicamente esses conceitos aplicados. E o que ele tem que gostar? Quais são os interesses que ele deve ter? A área de engenharia, eu acho que é uma área muito proativa, né? A pessoa tem que ser muito proativa nesse sentido. Tem de pegar na mão na massa, né? Gostar de pegar na mão na massa. Ter um conceito, ele tem o campo da parte de cálculo também estrutural que poderia ser. Esse que eu gosto, tem que ser um cara bem proativo, eu acho, nesse sentido. Tá? Então tá bom, muito obrigada, professor. E para você que quer fazer parte desta equipe, boa sorte! Não saia daí, vamos fazer uma pausa, mas daqui a pouco você confere entrevistas especiais e o trabalho da nossa equipe móvel na cobertura do vestibular segundo semestre de 2014. Até já!